Boa noite para você que está aqui acompanhando a live de hoje, Sentimentos de Força versus Sentimentos de Poder. Muito obrigado por estar acompanhando esse momento de falarmos sobre esse conteúdo tão relevante. É um conteúdo que faz tanta diferença para a pessoa que o aprende. Eu espero que para você também faça muita diferença, que você aprenda, que você entenda, que você coloque em prática esse conteúdo da sua vida. Eu quero começar agradecendo a cada um de vocês que assistiu também a live anterior, a live de quarta-feira. Muitas pessoas entraram em contato, comentaram, falaram coisas boas, e a parte que o pessoal mais gostou foi logo no início da live, quando eu disse que não existem sentimentos ruins, os sentimentos todos, em essência, são bons. Todos os sentimentos querem o seu bem. E hoje nós vamos falar sobre sentimentos de força e sentimentos de poder. E prepara, porque essa noção faz toda a diferença para a vida de qualquer ser humano, vai fazer toda a diferença para a sua vida. Se você ainda não conhece esse contexto, não conhece essa teoria sobre os sentimentos de força e os sentimentos de poder, continue aqui, assista e aprenda sobre qual é a diferença desses dois sentimentos e como colocá-los em prática. Quero mandar um abraço aqui, um abraço para Sejana. Sejana, amanhã a gente está lá na chácara, amanhã a gente está lá curtindo o carnaval entre amigos e irmãos. Então, vamos viver esse momento. Um abraço aqui para Carla, um abraço para Maria Helena, Ariana, obrigado por estar assistindo. Luiz, muito obrigado por estar assistindo aqui também, acompanhando conosco. Bom, eu quero começar essa live contando para vocês o seguinte. Semana passada, eu vivi o que eu chamo de STDE. Semana tudo dando errado. A semana que tudo estava dando errado. Um abraço, Fernando, um abraço, Wanda, obrigado. Manda um aviãozinho, gente. Manda um aviãozinho aí para todo mundo. Eu vivi a STDE, a semana tudo dando errado. E aí, gente, quando eu comecei a perceber que estava tudo dando errado, o que eu fiz? Eu respirei, acalmei a minha mente, acalmei o meu coração e falei, agora é hora de manter a paz, manter o equilíbrio, elevar os sentimentos, colocar os sentimentos nobres para trabalhar, para conseguir alcançar os resultados que eu estou procurando. E assim eu fiz a semana toda. Foi a semana toda, porque como eu disse, foi a semana do tudo errado. Tudo estava dando errado. Era cliente desmarcando, cliente que combinou de pagar e não pagava, e dinheiro não estava entrando, etc. E a única coisa que eu perguntava para mim é, o que eu preciso corrigir? Aliás, duas perguntas que eu fazia. A primeira era, o que eu preciso corrigir para as coisas voltarem ao normal? E a segunda, o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender com isso? Porque eu acredito numa coisa, gente. Eu acredito que na vida tudo é pedagógico. Tudo tem uma lição. Às vezes é uma lição que você precisa aprender, às vezes não. Às vezes é uma coisa que aconteceu por acaso, mas é uma oportunidade para você aprender. Mesmo que não tenha sido enviado para você, mas é uma oportunidade para você aprender. Então o tempo todo eu perguntava, o que eu preciso aprender com isso? O que eu posso fazer para corrigir? Para aquilo que eu preciso aprender, eu fui coletando as minhas informações. Eu fui pegando as informações que faziam sentido para mim e colocando na minha vida. Por exemplo, a principal informação que eu ia trazendo era a necessidade do desapego. É uma coisa que eu trabalho muito na minha mente, na minha vida. Uma coisa que até uma vez eu fiz um mapa numerológico e lá dizia da necessidade de desapego de tudo, das coisas materiais, etc. Então, eu trabalhei o desapego e só fiquei trabalhando a minha mente para ficar em paz e manter os sentimentos bons. Moral da história. Tudo passa, né, gente? Tudo passa. Essa se tornou a STDE, a semana tudo dando certo. E quando eu falo tudo, eu estou dizendo tudo. Gente, coisas que eu estava arrastando há anos tentando resolver, inclusive questões de processos que eu abri, há anos trabalhando com isso, deixando lá, entregando nas mãos de Deus, deixando as coisas acontecerem. Pronto. Foram finalizados e positivamente. Então é para você entender a importância desse conteúdo de hoje, porque o que foi que eu fiz na semana passada? Eu procurei sair dos sentimentos de força e entrar nos sentimentos de poder. Foi exatamente isso que eu fiz e é o que eu vou falar para você hoje. E deu certo. Tanto, gente, que a maioria das pessoas que começa a estudar esse conteúdo, começa a estudar por causa da lei da atração. Por quê? Na lei da atração as pessoas descobrem o seguinte, sentimento de força afasta as coisas que você quer. Sentimentos de poder
trazem as coisas que você quer, como se fosse um imã, magnetizando, atraindo as coisas que você quer. Por isso, a maioria absoluta das pessoas que começa a estudar, estuda pensando nisso, pensando, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou procurar os sentimentos de poder. Eu quero ter sucesso profissional, vou procurar os sentimentos de poder. Eu quero ter amor e assim por diante. Quero ter casa, carro, como diz o Hélio Couto, né? Casa, carro, apartamento. Então vou procurar os sentimentos de poder. Só que é muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso. Essa divisão de sentimentos de força e de poder é uma divisão trazida pelo psiquiatra Dr. David Hawkins. Deixa eu ver, focar direitinho aqui. Dr. David Hawkins. Esse aqui é o livro Cura e Recuperação. É um dos livros dele. Não é o livro mais famoso. O mais famoso dele é Poder versus Força. Mas esse é o único livro dele que eu tenho de formato físico. Os outros todos eu tenho em formato digital. E ele criou a teoria que ficou conhecida como escala Hawkins de níveis da consciência. Tem várias representações na internet, eu vou mostrar para vocês uma das que eu mais gosto, que é a que a gente usa bastante na TQA, inclusive dia 24 ou dia 26, na semana do dia 20 e poucos, vamos ter o Despertar. O Despertar da TQA é um momento em que eu vou falar sobre as emoções. Vai ser a semana de falar das emoções. O momento de falar das emoções e como utilizar isso para o seu despertar. Então, entra lá no meu story ou entra lá no meu feed que você vai ver divulgação do Despertar episódio 7, a Jornada das Emoções. E você pode participar. Você pode se inscrever. É um curso da TQA, que é a Terapia Quântica Aplicada. Eu fui convidado para participar e você pode participar também. Entra lá, você vai ver as informações para você entender. Olha o Luiz falando que usa para fazer as terapias de frequência. Gente, se você não segue, siga Espaço Namastê Jin. O Luiz é um terapeuta excepcional. Excepcional. Eu tive a honra de ser professor dele, mas ele também me ensina, ele também é um grande professor, um terapeuta excepcional. Se você não segue, por favor, siga Espaço Namastê Jin. Vai fazer toda a diferença para a sua vida. Então, gente, o Dr. Hawkins, ele começou a entender que os sentimentos, eles calibravam numa determinada quantidade de energia. Tem muita informação errada sobre isso na internet, que tem pessoas que falam assim, é porque a vergonha vibra em 20 Hz e o amor vibra em 500 Hz. Não é bem isso. Não é bem isso. Basta ler o livro do Dr. Hawkins, basta dar uma lida, qualquer um dos livros dele, que você vai entender que não é isso que ele não fala de hertz, ele não fala de megahertz, ele não fala de nada disso. Ele simplesmente colocou números de 0 a 1000, para colocar uma escala, para você entender onde ficaria cada sentimento. E, na verdade, ele não está falando necessariamente do sentimento, ele está falando da energia. É como se fosse o seguinte, você tem na sua casa energia normal, aí cai uma chuva, e aí começa a falhar a energia. Antigamente, quando a gente tinha a lâmpada incandescente, era muito fácil perceber, a lâmpada ficava mais fraca. Você percebia que a lâmpada ficava mais fraca, você sabia que a energia não estava no mesmo nível padrão, não estava do mesmo jeito que antes. A mesma coisa seria essa escala de nível da consciência, é a quantidade de energia que você tem. Se você quiser informações mais específicas sobre isso, tem uma aulinha minha sobre isso lá no meu YouTube, Rafael PNL. Lá tem uma aula sobre isso, que vou explicar um pouco mais dessa questão de como ele colocou, o que significa o 20, o que significa o 500, que na verdade é uma escala logarítmica. Então 20 não é 20, é 10 elevado a 20, 500 não é 500, é 10 elevado a 500. E lá eu explico um pouquinho melhor sobre isso, porque hoje eu vou focar mais nessa divisão de sentimentos de força e sentimentos de poder. Ele então chegou às considerações dele que, por exemplo, a vergonha, ela calibra no nível 20. É como se fosse 10 elevado a 20. Rafael, o que é 10 elevado a 20? É 10 mais 20 zeros. É 10 multiplicado por 10, 20 vezes. Então é 10 mais 20 zeros. É muita coisa, né? Imagina a sua conta lá bancária, 10 e 20 zeros depois. É muita coisa. Mas agora imagina, se 20 zeros depois do 10 é muita coisa, imagina 500 zeros. 500 zeros depois dos 10. Para pensar na sua conta bancária. Se eu multiplicasse e colocasse mais 3 zeros lá na sua conta bancária, você ia ficar feliz? Já ia ficar bom para você? Agora imagina colocar 500 zeros.
500 zeros. Vamos supor que você tem lá R$1.000 na sua conta bancária e eu coloco 500 zeros depois disso. Gente, não dá nem para calcular. Eu não sei nem se existe essa quantidade de dinheiro no mundo. Eu sei que é incalculável. Mas para pensar. Vergonha está no 20. Amor está no 500. São 480 zeros a mais de energia. 480 zeros a mais de energia. Logo, o que são sentimentos de força? São sentimentos que têm pouca energia. São sentimentos que têm pouca energia. E porque eles têm pouca energia, para você sair do lugar, você precisa fazer muita força. Você precisa fazer muita força. Você consegue fazer as coisas com vergonha? Consegue. Você consegue fazer as coisas com culpa, que está aqui no 30? Consegue. Você consegue fazer as coisas com medo, que está no 100? Consegue. Mas é muito mais fácil fazer as coisas com amor, que está no 500. É muito mais fácil fazer as coisas na alegria, que está no 540. É muito mais fácil fazer as coisas na paz, que está em 600. Então, a mensagem do Dr. Hawkins é muito ampla. Eu vou pegar só um pedacinho, gente. Só um pedacinho, porque... Olha aqui, gente. Olha o tamanhozinho de um dos livros dele. Então, vocês têm uma ideia que o conceito dele é amplo, é razoavelmente complexo, mas eu quero pegar só um fio do conhecimento dele para trazer para você. Eu quero que você entenda que quando você faz as coisas com sentimentos de poder, as coisas fluem com muita mais facilidade. Com muito mais facilidade. Com muito mais intensidade, com muito mais rapidez. Eu falo que o sentimento de poder é como se fosse aquele poder que a gente via nos desenhos animados, em que vem lá o mago ou a bruxa com a varinha de condão e faz assim, vamos dizer, fala a palavra mágica lá do Chapolin, Parangarico Tirimiruário, puf, joga lá o poder e as coisas acontecem. Basicamente, é como se fosse isso, porque quando você está na raiva, na tristeza, no medo, você precisa fazer muita força e as coisas não fluem. Por isso a gente chama de sentimento de força. E eu repito, a pessoa consegue fazer, a pessoa com vergonha ela consegue produzir, a pessoa com culpa, com medo, consegue produzir sim, só que é muito mais fácil produzir quando você está em paz. É infinitamente mais fácil produzir quando você mistura os sentimentos amor, alegria e paz. É por isso que eu estava lá na semana do Dando Tudo Errado, e a única coisa que eu fazia era procurar me elevar, procurar sair daqui desses sentimentos de força e subir para os sentimentos de poder. Sair daqui, sair disso que me travava e ir para aquilo que ia me energizar. Você que é da época do Discman, do Walkman. Tem uma turminha aqui que pegou a época do Walkman. A gente colocava a pilha, quando a pilha estava novinha, a gente colocava a fita cassete e ia ouvir música, era perfeito. Mas quando a pilha ia ficando mais velha, a gente ia ouvindo a música toda devagar. É ou não é? Quem é dessa época, comenta aí para poder contar que eu estou falando a verdade. É a mesma coisa, gente. Quando você tem energia, você tem velocidade, você tem poder. Quando você não tem energia, você pode até travar. Você pode não conseguir seguir em frente. E mesmo que consiga, vai ser pesado. E porque vai ser pesado, vai perder o prazer. E porque vai perder o prazer, não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Logo, é preciso elevar a nossa calibração para os sentimentos de poder. Sentimentos de poder, olha aqui. Principais, amor, alegria e paz. Só que também podemos falar da aceitação. Que é quando você aceita que sim, a vida tem desafios. E está tudo certo. A vida tem desafios e está tudo certo. Hoje eu fui na central de medicamentos de alto custo aqui em Goiânia para resolver a questão de uma medicação que eu solicitei já faz um tempo e agora a medicação chegou e a medicação demorou a chegar, o meu processo venceu, então eu tive que reabrir. E eu fiquei lá mais ou menos 1h30 para poder organizar isso e eu estava sorrindo o tempo todo, agradecendo o tempo todo, até porque o pessoal me atendeu tão bem. Todo mundo me atendeu tão bem, né? Eu vou dizer o nome da pessoa que me atendeu, a dona Silvia. Ela me atendeu com tanto amor,
com tanto carinho, e eu o tempo todo lá só pensando coisas boas e agradecendo. Eu podia estar reclamando, podia estar chateado, mas não, eu só agradecia o tempo todo. Eu falava obrigado, 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 por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Para quê? Para elevar. Para me elevar. E aí, me elevando, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Aí, quando eu saí de lá, quando eu estava saindo, eu via que tinha pessoas que estavam assim, chateadas. Tinha pessoa que estava chateada por causa da minha situação e eu estava em paz. Eu estava em plena paz, eu estava em plena tranquilidade. Para mim está tudo certo. Gente, quem não passa por desafio de vez em quando? Todo mundo passa. Agora, você tem duas opções. Ou você passa se arrastando, ou você passa em paz. Ou você passa caído, ou você passa de pé. Fica a sua escolha. Ou você passa sentindo dor, ou você passa sentindo paz. O brasileiro, gente, não sei, imagino que não seja só o brasileiro, acho que deve ser, talvez o ser humano como um todo. Ele gosta de honrar muito mais a luta do que a paz. Você vai nas empresas e o que a gente mais escuta é: aqui a gente mata um leão por dia. E as pessoas falam isso com a boca cheia, como se isso fosse o melhor, porque nós aprendemos, nós criamos uma cultura de acreditar que o correto é o esforço, a dor, o sofrimento, quando na verdade o ideal seria você fazer assim as coisas acontecerem. Não é o que você queria. Não é o que você queria, então por que está fazendo errado? Você queria que fosse fácil, mas quando vem o difícil, você se coloca como Marte. Se coloca como se, porque está difícil para mim. E aí você se coloca ali doido para receber um cafuné de alguém, para receber um carinho, quando na verdade você deveria elevar a sua calibração, ir para os sentimentos mais elevados, para poder deixar as coisas mais fáceis, para facilitar as coisas da sua vida. Porque aí sim você vai poder olhar para as pessoas e falar: poxa, para mim tudo vem com facilidade. A gente tem vergonha de falar isso, né? Eu estava tomando banho, e aí eu estava pensando: nossa, mas foi tão fácil para eu conseguir essa medicação? Será que foi? Essa é a 8ª vez que eu estou tendo que dar andamento no processo. Eu passei pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública Federal, pela Defensoria Pública Estadual, passei pela Secretaria Estadual de Saúde. É a 8ª vez, então acho que não foi tão fácil assim, né? Só que foi tão leve para mim, foi tão tranquilo, foi tão em paz que pareceu fácil. Agora eu quero contar uma curiosidade para você, mas antes de contar essa curiosidade, faz um favor para mim, gente. Manda essa live para quem merece ouvir isso. Eu vou falar mais coisas boas ainda. Manda esse aviãozinho. É claro que vai ficar gravado, depois você vai poder mandar o link para a pessoa poder assistir e ver o que ela pode aprender, o que ela pode aprender sobre esse tema. Mas manda para essas pessoas que podem se interessar. E lembrando, não custa nada lembrar as pessoas que dia 11 de março em Rio Verde nós vamos ter o seminário Saúde Plena. Eu vou estar falando sobre saúde emocional, meu colega Fernando, acupunturista, vai estar falando sobre saúde energética e meu colega João Paraná vai estar falando sobre saúde comportamental. E dia 7 de março começa o Terapia de Reprogramação Emocional, que é um curso no formato de terapia de grupo online, que eu vou estar com você ajudando a organizar as emoções do mesmo jeito que eu aplico na minha vida, eu vou estar aplicando com você. Você que tiver interesse de entender mais, de saber como vai ser, entre em contato no direct, que eu te passo todas as informações, ok? Entre em contato comigo, que eu te passo todas essas informações. Bom, gente, aí uma outra representação da escala Hawkins que eu acho muito legal é essa aqui. Eu vou tentar mostrar da melhor forma possível, porque não vai ficar perfeito, mas já dá para ter uma noção. E eu também não sei se está invertido para você, eu suponho que esteja, mas eu vou lendo aqui. Nós temos da metade da escala para cima os sentimentos de expansão, que são os sentimentos de poder. E da metade da escala para baixo, os sentimentos de contração, que são os sentimentos de força. Isso quer dizer o seguinte: quando você está num dos sentimentos de contração, as coisas vão ficando piores para você. As coisas vão ficando mais pesadas e mais difíceis para você. É muito fácil saber se você está aqui embaixo ou aqui em cima. Basta perguntar: essa situação é leve ou pesada? Se é pesada, você está embaixo.
Como é que eu estou me sentindo com a vida? A vida está leve ou está pesada? Está pesada, está embaixo. Aí você me diz, mas Rafael, quase toda vez eu estou embaixo. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. A maioria absoluta da humanidade passa a maior parte do tempo aqui embaixo. Nós oscilamos aqui, gente. A gente sobe e desce o tempo todo. Tem hora que você está aqui, no pior de todos, que é a vergonha, e depois você vai estar aqui, na paz ou na iluminação. Então, sim, você oscila, você passa nisso aqui tudo. Tanto que a pergunta que a gente faz, quando nós vamos fazer uma análise baseada na escala Hawkins, é: em qual nível da escala Hawkins eu estou permanecendo a maior parte do tempo? Essa é a pergunta que a gente faz. Então, da coragem para baixo, depois pesquisa, gente. Faz a sua pesquisa sobre escala Hawkins, que você vai ver muita coisa. Se quiser saber, vai lá no meu YouTube, Rafael PNL, tem uma aulinha lá sobre isso. Da coragem para baixo são os sentimentos de força, os sentimentos de contração. Da coragem para cima são os sentimentos de poder, os sentimentos de expansão. Tanto que você vai ver que a coragem tem setinha para cima e para baixo. E daqui todos têm setinha para cima. E daqui todos têm setinha para baixo. Quais são os sentimentos de força que estão aqui? Olha só. Começamos aqui. Vergonha, depois culpa, apatia. O que é apatia? É quando você desiste. A gente fala que é o sentimento do mendigo, aquela pessoa que desistiu, fala, não vou tentar mais, não vou fazer mais nada, não quero mais. É a apatia. Depois, tristeza, medo, desejo. Opa! Fael. Desejo é um sentimento limitante? É, gente, por quê? Quando você deseja muito uma coisa, tem uma parte positiva, que te dá um poder para poder ir atrás das coisas que você deseja, só que traz o sofrimento se você não conseguir. E às vezes traz um desejo tão intenso que chega a ferir a pessoa. É igual a seguinte pergunta: viajar é bom? É? Viajar é muito bom quando é prazer. Agora, tem gente que fala, eu tenho que viajar. Deixou de ser prazer e virou obrigação. E quando vira obrigação, fica pesado. Se está pesado, virou sentimento de contração, sentimento de força. Logo, esse tipo de coisa tem que ser leve. Deveria ser para alegria, por prazer. Raiva, Fael. Eu discordo de você, eu discordo do Dr. Hawkins, porque quando eu estou com raiva, eu produzo muito mais do que quando eu estou em paz. Sim, mas a que preço? A que preço? E eu quero dizer uma coisa, raiva é uma coisa, produtividade é outra. Muitas vezes as duas andam juntos, porque a raiva vai lá, te dá uma sacudida, te dá um chute na bunda e você reage, e aí você faz alguma coisa. Mas são duas coisas diferentes, não precisam andar juntos. É igual ansiedade e velocidade, gente. Ansiedade é uma coisa, velocidade é outra. Podem andar juntas, mas não precisam. Às vezes eu estou na terapia e eu quero trabalhar para a pessoa reduzir a ansiedade, e ela se recusa porque acha que se tirar a ansiedade, ela vai perder a velocidade. Não é necessariamente assim, gente. Você pode ter velocidade em paz, claro que pode. Ah, Rafael, mas eu não acredito. Tá aí um dos motivos de você não conseguir, porque a dúvida é um dos maiores sabotadores. A dúvida é um dos maiores sabotadores para você chegar lá em cima. Inclusive, gente, eu vou falar daqui a pouco como acessar os sentimentos de poder com mais facilidade, como chegar lá com mais facilidade. Então, manda essa live para quem precisa aprender. Manda um aviãozinho para as pessoas que precisam aprender isso aqui, para as pessoas que precisam ter mais paz na própria vida, para dar paz para a sua vida também. Tá bom? Bom, então, gente, a raiva é um sentimento... Tá aparecendo direitinho? Tá razoável, né? A raiva é um sentimento que, sim, ela impulsiona muito as pessoas, só que é um preço muito alto, porque vai jogar muito hormônio e neurotransmissor que vai fazer mal para você quando está em excesso. Um pouquinho de raiva até vai. Lembra que eu falei na live anterior que um pouquinho dos sentimentos limitantes é importante para te impulsionar, mas tem que ser só a dose mínima, que se a dose ficar muito elevada, deixa de ser remédio e vira veneno. Depois, orgulho, que inclusive vai ter uma live falando sobre o orgulho, falando por que o orgulho pode ser ruim. E, por fim, a coragem, que é uma faca de dois gumes, pode te levar para cima, pode te levar para baixo, pode te levar para os dois lados. Ok? Tá fazendo sentido para você, gente? Já tem aqui 25 minutos que eu estou falando com você. Tá fazendo sentido? Alguma coisa chamou sua atenção?
quer perguntar alguma coisa, fique à vontade para mandar os seus comentários aqui. Fique à vontade, o Ferreira está aqui. Obrigado, Ferreira. A Cláudia Ohana está aqui. A doutora Ana Paula está aqui. Ô, Ana Paula, que maravilha você aqui. A Vanessa Pacheco, que maravilha, Vanessa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Mande para as pessoas que você acha importante que assistam e comece a ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Olha a Lilian, fonoaudióloga, minha prima. Semana que vem eu estarei com a equipe da Lilian, falando para as pessoas sobre saúde emocional. Vou ministrar para a equipe dela a palestra Saúde Emocional, que inclusive foi a palestra mais procurada esse ano até agora. Eu acho que as pessoas estão precisando disso, né? Então, eu vou apresentar para as pessoas essa palestra com o tema Saúde Emocional. A Ariana Marinari, lá da Armor Estética, está dizendo que faz sentido sim. O Fernando, meu primo, está dizendo que faz total sentido. Então, vou continuar falando aqui para vocês. Agora vamos falar dos sentimentos de poder. Eu apresentei para você os sentimentos de força. Agora vamos falar dos sentimentos ou emoções de poder. A gente começa com a coragem, que, como eu disse, ela fica tanto para cima quanto para baixo. E depois a gente vai para a neutralidade. Neutralidade é o seguinte: sabe quando você entrega nas mãos de Deus? É isso. É isso. Aí eu vejo um monte de gente que vive indo para a igreja e aí fala que entregou nas mãos de Deus, mas não sai do pé dele, não entrega e não descansa. O povo da igreja fala, descansa nas mãos do Senhor, o povo não descansa. Fica entregando na mão dele e fica cutucando aqui, fala, e aí, que horas? Tem uma filosofia chamada soltar, é uma filosofia do taoísmo. E ela fala que as coisas só acontecem quando você solta. A lei da atração fala a mesma coisa. As coisas só se resolvem quando você solta. E mesmo assim, a gente deveria aprender a largar o egoísmo e entender que nem tudo tem que ser resolvido do seu jeito. Às vezes não é do seu jeito. Às vezes é um pouquinho diferente. Eu sempre falo para as pessoas nos meus cursos e palestras, as coisas sempre dão certo. Às vezes elas dão certo do jeito que você quer, às vezes elas dão certo do jeito que precisa ser. Mas elas sempre dão certo. Se você acredita que existe uma inteligência superior regendo as coisas, não tem como você discordar que as coisas sempre dão certo. Não faz sentido. Se você se considera uma pessoa religiosa, não tem como você discordar disso. Claro, você pode duvidar, porque você pode falar, porque a minha fé não é suficiente, porque eu ainda não acreditei o suficiente. Aí tudo bem, trazendo a autorresponsabilidade para si. Mas, mesmo assim, é importante você entender que quando você solta, as coisas vão fluir com mais facilidade. E o soltar começa aqui, na neutralidade. Cadê? Está aqui. Na neutralidade. Quando você fala assim, olha Deus, se for o melhor para mim, o Senhor manda, se não for, está tudo certo. Gente, eu estou sem carro faz mais ou menos 3 anos, que eu não tenho carro. E quem me conhece sabe que uma das maiores paixões da minha vida era dirigir. Eu abri mão do carro porque veio pandemia e assim como quase todo mundo, eu tive uma perda de renda e veio o problema de saúde, o agravamento das questões de saúde. Então eu tive que abrir mão do carro. Eu simplesmente falei, é melhor? Então vamos, soltei, vamos ficar sem carro. E até hoje eu estou sem. E de vez em quando eu pergunto, falo, quando? Quando eu vou poder ter um carro novamente? Mas eu pergunto quando, eu não fico forçando, porque não está na hora. Não está na hora. Assim que for a hora, eu vou saber. Eu acho. Mas uma coisa eu sei, agora não é a hora. Ainda não é a hora. Então isso é neutralidade, gente. Isso é você conseguir entender que não precisa ser do seu jeito, que as coisas têm o jeito certo e a hora certa. É a neutralidade. Depois, disposição. É quando você tem disposição para ir atrás das coisas que você procura. Você vai atrás, mas você não briga para forçar que as coisas aconteçam do seu jeito. Você vai, você faz. Todos os dias eu me pergunto o que eu posso fazer para ser mais feliz, o que eu posso fazer para ter mais saúde, o que eu posso fazer para ter mais dinheiro, o que eu posso fazer para cuidar bem das pessoas que são importantes para mim. Isso é se colocar na postura da disposição. E além de perguntar, eu procuro fazer alguma coisa. Claro, eu procuro fazer alguma coisa para poder chegar lá. Depois, aceitação. A aceitação, ela é mais pesada do que a neutralidade. Na neutralidade você solta, na aceitação você aceita, mesmo que seja pesado.
mesmo que seja doloroso, para a situação deixar de ser dolorosa. Eu ministro a palestra, por exemplo, O Segredo da Felicidade, e lá eu falo da questão de saúde que eu passo, eu conto um pouquinho da minha história de vida, e as pessoas ficam assim, nossa, Rafael, como é que você aceita? Eu aceito porque é o certo. Eu vou brigar? Agora, aceitar não significa... Aceitar não é desistir, tá? Desistir é apatia. Aceitar é você parar de brigar e deixar as coisas acontecerem no seu tempo. Eu conversava com uma pessoa no curso do final de semana passada, ela insistindo muito sobre a questão, né, de cura, etc. Eu disse para ela, eu quero, eu busco, eu vou atrás. Entretanto, eu já entreguei nas mãos de Deus, então agora eu quero aprender o que eu precisar aprender, para quando a cura acontecer, eu não precisar passar por esse problema de novo. Porque se você for reprovado na lição, você tem que fazer aquela matéria de novo. Boa noite, Patrícia. Um abração para você, um abração para Rafa. Felicidades para vocês. Se você for reprovado naquele assunto, você tem que passar de novo, gente. Então eu prefiro aprender direitinho. Eu prefiro aprender direitinho para poder passar uma vez só e pronto. E assim seguir em frente. E outra coisa, gente, tem uma frase que diz o seguinte: se o seu problema tem solução, fique tranquilo e vá atrás da solução. Fique tranquilo e procure a solução. Agora, se o seu problema não tem solução, fique tranquilo e aceite. É isso, gente. Agora, aceitar não é desistir. Por exemplo, o que eu tenho de saúde? Muita gente está aqui, está acompanhando e não sabe qual o diagnóstico que me deram. Da medicina, o diagnóstico que eu carrego é o diagnóstico de esclerose múltipla. E, segundo a medicina, esclerose múltipla não tem cura. Ok, mas a medicina não é a única sabedoria do universo, então eu sempre procuro outros pensamentos. Por isso que eu não digo que eu tenho esclerose múltipla. Eu não tenho, eu não comprei isso. Eu digo que eu tenho um conjunto de sintomas que a medicina chama de esclerose múltipla. É isso. Mas o que eu tenho mesmo é vontade de ficar cada vez melhor. E de usar tudo isso para ensinar as pessoas a crescerem também, à medida que eu também vou crescendo na vida. Então, a aceitação é isso, é quando você aceita, deixa as coisas acontecerem, porém sem parar de ir atrás das coisas. Depois, razão, quando você começa a acessar a inteligência maior que existe dentro de você. E, por fim, os 3 maiores, amor, alegria e paz. Gente, aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu tenho medo de chegar no amor e virar só aquela pessoa que ama todo mundo e doa tudo que tem, etc. Tá, se você tem medo disso, tudo bem não querer ir para lá, tá tudo certo. Mas, na lógica da escala Hawkins, quando você está aqui, você não vira uma pessoa bitolada, você simplesmente se torna uma pessoa mais leve, que vai fazer as coisas por amor. Que vai fazer as coisas procurando a alegria, não só a sua alegria, mas a alegria coletiva. Olha aqui, minha querida advogada, doutora Lara Rocha, prazer ter você aqui, doutora. Muito obrigado pela presença. Trazer alegria para você e para as pessoas ao seu redor. E, por fim, a paz. A paz. Aí você fala, Rafael, mas não é paz que é o último é a iluminação. Mas iluminação, gente, sinceramente, eu não tenho nenhuma pretensão de conseguir chegar lá em cima. Se eu chegar, vai ser porque eu fiz tudo certinho, mas consegui chegar, etc. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de chegar lá em cima. Por quê? Porque aquilo é tão elevado, gente. Quem foi iluminado nessa vida? Quem foram os grandes iluminados? São aqueles que mudaram a humanidade. Quem sou eu para mudar a humanidade? Eu estou aqui para mudar a mim mesmo. Eu estou aqui para mudar o meu comportamento. E se o que eu falar fizer sentido, que sirva de inspiração para vocês. É isso. Eu não tenho essa... Inclusive, gente, a palavra iluminação... Iluminação, basicamente, é você sair do ego e entrar em contato com a sabedoria verdadeira da vida. Boa noite, Alana. Obrigado por estar aqui. Bem-vinda. Boa noite, Bruna Mello. Iluminação seria isso. Mas iluminação se tornou uma coisa tão popular, de vez em quando, digamos assim, que até virou motivo de ego. Tem gente que tem o ego, falando, eu estou buscando a iluminação. Então, até isso já é uma coisa que pesa. Mas, agora já são 8h04, as lives têm a proposta de ter uma duração aí de 30 a 40 minutos. Então, já vou explicar para vocês a pergunta mais importante de toda essa nossa conversa. E a pergunta é, como eu faço para subir?
Como é que eu faço para sair aqui desses sentimentos de baixa vibração, desses sentimentos de baixa energia, dos sentimentos de força, que tudo que eu vou fazer eu tenho que fazer muita força? Como é que eu faço para subir para os sentimentos de poder, para as coisas ficarem mais fáceis para mim? Nem precisa anotar, gente, é tão simples. É tão simples, nem precisa anotar. Para você sair dos sentimentos de força e ir para os sentimentos de poder, faça o bem. É isso. Faça o bem. O que é fazer o bem? Gente, fazer o bem é fazer o bem em todas as situações, em qualquer contexto, em situações pequenas, em coisas pequenas, em situações grandes, em coisas grandes. Certa vez eu conversava com uma prima minha, ela falando que queria fazer mais caridade, que queria ajudar os outros, mas que não tinha tempo e que não tinha dinheiro. Eu disse para ela, não precisa de tempo nem de dinheiro para ajudar, não. A gente ajuda a qualquer momento. A gente ajuda todo momento, a cada instante. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo hoje, achei muito legal. Eu fui receber o representante da farmácia que veio pegar uma receita médica comigo para aviar essa receita. Aí, quando as minhas pernas não estão tão legais, eu prefiro ir de cadeira de rodas porque é muito mais confortável para mim. Então, eu fui com a cadeira de rodas lá no portão, entreguei a receita, etc. Quando eu estava voltando do portão para cá, aqui onde eu moro, é um condomíniozinho, digamos assim, e é meio... Tem uma caminhadinha um pouco longa, digamos assim, lá do portãozinho para cá, longa para mim. Quando eu estava no meio do caminho, eu vi um prego. Eu olhei para o prego e pensei, nossa, tem que tomar cuidado, porque isso aqui pode furar o pneu da minha cadeira de rodas. Desviei do prego e passei. Aí depois veio na minha cabeça, e aquilo ali pode furar o pé de alguém. E aí minha consciência falou, volta. E o meu ego falou, não, vai pra dentro, tá quente, o sol tá queimando. E a minha consciência falou, volta, você não vai falar de fazer o bem hoje à noite? Como é que você vai falar de fazer o bem sendo que você está tendo a oportunidade e vai desperdiçar? Eu fui lá, voltei, peguei o prego, coloquei no lugar seguro e pronto. Agora, nem a cadeira de rodas corre o risco de furar o pneu e nem alguém corre o risco de furar o pé, que seria muito pior. Então, isso é fazer o bem, é sorrir, é tratar as pessoas com respeito. É falar com as pessoas, dando a honra que elas merecem, o respeito que elas merecem. É olhar nos olhos. É dizer uma palavra positiva, é fazer um elogio. Tem gente que só reclama, não elogia. Tem gente que não sabe elogiar, não sabe falar uma coisa boa. Eu lembro que hoje, no atendimento meu, lá na Central de Medicação de Alto Custo, a senhora que me atendeu, ela estava mais triste do que eu, porque não deu para finalizar o processo. Eu olhei para ela e falei, tá tudo certo, obrigado, tá ótimo. Avançamos. Avançamos. Essa receita foi emitida para mim, gente, em junho do ano passado. Agora eu estou muito mais perto do que antes. Avançamos. Aí você fala, mas Rafael, mas você vive assim mesmo? Eu vivo, gente. Mas Rafael, você não tem momento de estresse? Não tenho, eu sou humano. Tem dia que eu estou aqui. Tem dia que eu estou aqui. É normal. Se eu não caísse aqui é porque eu já estava aqui, ó. E se eu estivesse aqui, minha cabeça já não era mais desse mundo. Como dizia Jesus, o meu reino não é deste mundo. Mas eu sou humano, tem dia que eu estou aqui. O que eu faço? Eu procuro subir. O que eu faço para subir? Faço bem. Como é que você pode fazer o bem? Você, marido, vai lavar a louça. Vai arrumar alguma coisa na casa. Vai fazer o que a esposa pediu. Você, esposa, mesma coisa. Vai fazer o bem para ele, vai fazer o bem para os seus pais. Vai fazer o bem para os seus vizinhos. Sorria! Sorrir é um ato de resistência. Sorrir é um ato de rebeldia. É você ir contra essa cultura da negatividade que está por aí. Sorria. Isso é fazer o bem. A Ariana Marinari colocando, vai pagar o cartão Black. Pagar as contas é fazer o bem, ser honesto é fazer o bem. Vai fazer isso que é combinado entre nós. Vai fazer o bem. E não precisa... Ah, Rafael, mas eu não tenho dinheiro para comprar cesta básica. Não precisa. Se puder, vai lá, compra a cesta básica. Faça, é bom. Mas se não puder, dá um sorriso, um aperto de mão, um olhar, um prato de comida. Porque na hora que você faz isso, você vai saindo, você sai do medo e vai para a alegria, vai para a paz. Mesmo que por um instante. Gente, eu sei que é desafiador conseguir ficar lá em cima o tempo todo. Pouca gente fica, eu não fico, é claro que não, eu tô nessa caminhada.
Sabe quem é o professor, gente? O professor não é o cara que está no topo. O professor é o cara que está no degrau de cima. Ou seja, ele não andou muita coisa além de você, não. Eu não andei muita coisa além de você, não, gente. Eu estou um degrau à frente nesse assunto. Nos outros, eu talvez esteja lá atrás em comparação a você. O professor não é o cara que está lá do outro lado do oceano, ele é o cara que está um degrau acima, ou seja, ele também está nessa caminhada, nessa subida por essa escada. Então, quando eu caio, eu vou e procuro fazer isso, de fazer o bem. Outra coisa boa para você elevar, gratidão. Faz o treinamento, agradeça o tempo todo, agradeça o tempo todo. As pessoas me acham chato porque eu agradeço o tempo todo. E eu agradeço mesmo. Eu agradeço você por estar aqui assistindo. Agradeço você que vai mandar isso aqui para outra pessoa que precisa. Porque, gente, olha que conteúdo lindo. Eu não estou falando porque eu estou dizendo. Quem é merecedor do crédito é esse cara. É o Dr. Hawkins. Deixa eu ver se tem fotinha dele aqui. Não vai ter aqui a fotinha dele. Mas depois você pode entrar lá nas minhas redes sociais que você vai encontrar material dele. Ele que é merecedor desse crédito, esse senhor, esse psiquiatra. Gente, um psiquiatra, um médico. Isso aqui não é um assunto que saiu de uma igreja. Poderia ter saído. Porque a igreja fala coisas muito similares. Aliás, isso abre brecha para eu dizer uma coisa que eu ouvi muito na infância. Ah, meu Deus, eu rezo tanto e as coisas dão errado para mim. E eu vou para a igreja e a coisa dá certo. O outro nem reza e dá tudo certo para ele. Por quê? Por quê? Tem uma explicação segundo a teoria da escala Hawkins. Às vezes você está rezando, mas você está rezando aqui na culpa. Ai, meu Deus, porque eu não consigo, eu sou pecador, etc. Rafael, então eu não posso falar que eu sou pecador? Pode, mas não fica só nisso, gente. Não fique só nisso. Reconheça a sua culpa, reconheça lá o seu pecado, mas depois suba para o amor e para a paz. Pense no amor e na paz muito mais do que na culpa e no medo. Pense no amor, na alegria e na paz. Pense em fazer o bem. Pense em amar ao próximo. Muito mais do que pensar na culpa. Porque tem gente que pensa o tempo todo só na culpa. E essa pessoa não vai conseguir manifestar na vida as coisas que ela deseja. Então é preciso ir lá para cima. Uma coisa que me perguntam é o seguinte. A pessoa, quando ela fica na paz, ela consegue tudo que ela quer? Segundo essa teoria, sim. Se você conseguir chegar no nível da paz, você consegue manifestar na sua vida dinheiro, saúde, alegria, casa, viagens, você consegue. Por isso que a lei da atração usa muito essa técnica. Entretanto, quem verdadeiramente está lá em cima já não preocupa mais com isso. Quem está na paz preocupa em emanar a paz. Emanar amor. Sim, ela quer conforto, ela quer uma cama para dormir, quer viajar, mas ela procura emanar esse amor. E o resto é detalhe. Todo o resto é detalhe. Olha a Patrícia comentando aqui, não adianta rezar e fazer tudo errado. É isso, gente. Não adianta rezar e ter pensamentos equivocados. Olha outra dica para você, para subir na escala, sair dos sentimentos de força e chegar nos sentimentos de poder. Boas músicas, boas leituras, bons pensamentos, bons filmes, boas séries na televisão, ou corta a televisão e vai assistir só alguma coisa que realmente traga algo positivo. Vai ler, gente, vai ler alguma coisa que realmente te eleve. Vá ler Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, e outros livros. São os meus dois principais professores para o ano de 2023, David Hawkins e Eckhart Tolle. Os dois eu já tinha lido, mas esse ano eu falei que eu não quero apenas ler, eu quero mergulhar nesses dois, porque eu quero viver isso aqui para ser testemunha. Assim como, na semana passada, como eu disse, eu estava na semana do tudo errado. E nessa semana, eu vim para a semana de tranquilidade. E depois, em outros momentos da minha vida, vão ter outras semanas do tudo errado e vão ter outras semanas de tranquilidade. E está tudo certo, a gente vive nessa onda, sobe, desce. Boa noite, Carol! A gente vive nessa onda, subindo e descendo. E está tudo certo. Mas quando subir, fique em paz. E quando descer, fique em paz.
Eu quero que você esteja com tanta paz quanto eu, nesse momento, por trazer esse tema para vocês. Eu estou muito feliz. Uma live maravilhosa, na minha opinião. Depois vocês dizem se realmente foi ou se só eu achei. Porque é um tema realmente que faz toda a diferença. Então a mensagem para você é: vai subir, gente. Vai subir. Vai para os sentimentos de poder. Não precisa, desapega da vergonha, da culpa, da apatia, tristeza, medo, desejos exagerados, da raiva, do orgulho. Desapega e vai para a paz. E como é que você vai para a paz? Faça o bem. Nas pequenas coisas. Começa fazendo o bem para você, tá? Faz o bem para você mesmo. E aí você vai mandando para os outros. Não, Rafael, eu me importo mais com os outros do que comigo. Então começa com os outros, está tudo certo. Não importa por onde você vai começar. O importante é começar. O importante é começar. Fazer isso, fazer o bem. E aí, detalhe importante. Quando você começar a fazer isso, é possível que exista muita resistência dentro de você. Já viu que às vezes você começa a fazer um tratamento para melhorar, a primeira coisa que faz é te dar febre, aí você fica de cama. Tratamento emocional é a mesma coisa, tá? Você começa a corrigir para sair da emoção pesada e ir para a emoção positiva, leve, e às vezes o corpo reclama, a mente reclama. Isso acontece. Mas, como é que a gente corrige isso? Persistência. Persistência. Gente, que maravilha ter estado com vocês nessa noite. Muito obrigado, obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês que esteve ao vivo. Obrigado a você que está assistindo aí gravado também. Quero lembrar vocês que dia 11 de março estarei em Rio Verde para o evento Saúde Plena. Vamos falar sobre saúde emocional, saúde energética e saúde comportamental. Dia 25 de março também em Rio Verde, a segunda turma do Método Training. E dia 7, online, para você de qualquer lugar do planeta. Terapia de reprogramação emocional, um curso no formato de terapia, ou uma terapia no formato de curso, não sabemos dizer ainda, para você aprender a cuidar das emoções, para sair dessas emoções pesadas e entrar nas emoções positivas. Mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe com todo mundo que você quiser, porque isso é um ato de amor. Tá bom? Obrigado, Vanessa, obrigado, Lília, obrigado a cada um de vocês. E, segunda-feira, 19 horas, eu vou colocar 3 temas nos stories para vocês decidirem. 3 temas. E aí, na segunda-feira em diante, você decide qual vai ser o tema. No final de semana você decide qual vai ser o tema da live de segunda-feira, às 19 horas. Um grande abraço para você. Até mais, Patrícia. Até mais, Ariana. Até mais, Alana. E até mais.